Muito bem, meus caros, muito bem, muito bem. Muito boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam todos ótimos, tenham passado um ótimo final de semana, né? E vejam, eu ontem não pude gravar, infelizmente, mas olha, as minhas razões, vocês podem acreditar que elas são justíssimas, justíssimas, tá? Tive aqui algumas questões para resolver, mas agora já está tudo certo. Bom, vejam só, né? Muitas pessoas me enviam aí mensagens, né? Algumas mensagens são meio aí estratosféricas, né? Sabe como é que é? Tem sempre aquele pessoal que acha que dá para você ensinar toda a história da literatura numa resposta aí de e-mail, né? Mas vejam, muitas pessoas me perguntam, né? Muitas pessoas querem saber como é que elas fazem para se tornarem aí críticos literários, né? Bom, eu realmente não sei, né? E também não dá para ficar perguntando, né? Qual é a imagem que essas pessoas têm de um crítico literário, né? Mas eu percebo que a ideia que há aí, generalizada, né, é aquela ideia do crítico literário militante, ou seja, o crítico que tem lá um espaço semanal, numa publicação aí diária no jornal, né? E ele então é o responsável por por aí tentar moldar, né, moldar o gosto literário do seu público, né, em relação aos novos livros ou aos novos autores, principalmente, né, principalmente em relação aos novos autores. Bom, mas assim, sob o meu ponto de vista, né, essa ideia de crítico literário, ela está cada dia mais diluída, né? Na minha opinião, ela está desaparecendo, tá? Não vou entrar aqui nos motivos desse desaparecimento, né? Já falei algumas vezes sobre isso, inclusive nos meus livros, né? Mas a verdade é que os jornais hoje, eles alcançam um público muito pequeno, né? Quer dizer, mesmo aí no que se refere às suas edições digitais, né? E, quer dizer, as redes sociais e outras plataformas, né, como o YouTube, por exemplo, bom, elas oferecem um alcance muito maior. Agora, qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que a linguagem desses outros meios, né, ela ainda não está definida no que se refere à crítica literária. Assim, pelo menos daquilo que eu conheço, né? Quer dizer, eu tento acompanhar aí parte da produção atual, de alguns aí YouTubers e também de um pessoal que é mais presente em várias redes sociais, né? E alguns podcasts também. Mas o que eu vejo são pessoas que estão mais assim, resenhando os livros, tá? Ou seja, elas fazem assim uma descrição até rica em detalhes, né? Com alguns toques muitas vezes sugestivos, tá? Mas assim, é um trabalho que se aproxima muito mais de um resumo da obra, do livro,
né, do que de uma análise crítica, tá? Então, vejam, é um trabalho importantíssimo. Eu acho que, assim, em termos de difusão cultural, né, o que se faz hoje no YouTube e nas redes sociais, bom, olha, há casos e casos, claro, mas tem algumas pessoas que eu acompanho que fazem um trabalho de difusão cultural primoroso, extremamente elogiável. Tá? Mas assim, mas não é crítica literária. Tá? Quer dizer, fazem até mesmo boas exposições aí a respeito de algumas características dos livros, né? Mas assim, é nítido que não há uma preocupação em assumir o peso, né, em assumir o risco de um julgamento crítico. Né? E assim, e crítica é julgamento. Né? Bom, mas assim, agora vamos detalhar um pouquinho essa questão. Né? Mas em que sentido a crítica é julgamento? Né? Vejam, não no sentido aí rasteiro do termo, né? Quando você fala que crítica é julgamento, todos os apressadinhos aí já dizem, já pensam assim, ah, é verdade, não, crítica é isso, ou você aprova ou você condena o livro e ponto final. Né? Não é isso. Isso não é crítica, tá? Isso não é crítica literária. A crítica literária faz um julgamento no sentido amplo, tá? Quer dizer, ela examina o texto, sem dúvida, mas esse é só o primeiro passo, né? Quer dizer, depois ela faz com que o texto dialogue com a tradição literária à qual ele pertence, né? Depois ela situa o livro no seu próprio contexto cultural, quer dizer, no contexto cultural em que ele originalmente surgiu, né? E a partir daí, então, ela faz uma reflexão a respeito do que esse livro tem a oferecer ou não tem à realidade da qual a realidade de hoje, dos dias de hoje, né? Quer dizer, a realidade na qual ele está sendo lido. Né? Então, veja, quer dizer, seria perfeitamente possível realizar isso aí nas diferentes linguagens que a internet, né, que a web nos oferecem. Né? Mas eu ainda não consegui encontrar um trabalho que congregue todos esses elementos. Tá? Inclusive, nem mesmo o meu trabalho, nem mesmo o trabalho que eu realizo lá no YouTube, me agrada nesse sentido, tá? Nesse sentido específico de ser verdadeira crítica literária. Tá? Bom, mas aí, à parte essas questões, né, o que é que se exige de um crítico literário? Tá? Bom, vejam, ele não pode ser alguém aí exclusivamente preocupado com o trabalho de moldar o gosto do seu público, tá? Quer dizer, isso é muito pouco. Né? Na verdade, esse é o trabalho mais superficial e mais passageiro de um crítico. Né? Quer dizer, uma boa análise crítica, ela precisa ser abrangente, né? Ou seja, ela precisa ir além do texto que ela está analisando. Ela precisa descrever as qualidades e os defeitos de um texto, né, sem dúvida, mas sempre pensando neles como qualidades e defeitos que são, ao mesmo tempo, visões da vida e da realidade. Né? Quer dizer, literatura não é só texto isolado. O texto não é um fenômeno que tem vida própria. Né? Quer dizer,
Ou então se eu dizendo a mesma coisa sob uma outra perspectiva, né? Quer dizer, um crítico é um intelectual, é um pensador que usa a literatura como um meio de investigação. Quer dizer, ele dialoga com a literatura porque, na verdade, o que ele quer é dialogar com as ideias, com a sociedade, com o conjunto da cultura. Tá? Quer dizer, e a crítica literária, ela funciona assim, não porque ela quer, né? Mas porque esse é um dado que é intrínseco à própria literatura. Né? Quer dizer, porque a realidade literária ela não está isolada, ela não está apartada da realidade do conjunto da cultura. Né? Quer dizer, e o conjunto da cultura, né? Bom, ele não obedece aí a uma linha única de pensamento. Né? Não, mas a vida do nosso tempo e de todos os tempos, né? Ela é formada por um conjunto de ideias, né? Que estão aí em permanente luta, né? Que estão em permanente embate. Né? Quer dizer, são discussões que abarcam aí, inclusive, né? E principalmente questões éticas, né? Inclusive questões morais. Né? Então, quando você analisa um livro ou a obra de um autor, você está ao mesmo tempo analisando a sociedade em que ele viveu, a sociedade que ele retratou na sua obra e a sociedade na qual esse mesmo autor está sendo lido hoje. Tá? Ou seja, analisar uma questão literária, né, é necessariamente analisar a própria vida. Né? Por quê? Porque ao contrário do que as faculdades de letras, aí, em geral, ensinam, né? Quer dizer, a literatura ela não existe separada do conjunto da vida. Né? Mas ela está inserida na vida. Porque a literatura nasce da própria experiência do autor com a vida. E, portanto, ela é uma forma de diálogo com a própria vida. Tá? Então, vou repetir o que eu disse antes. Tá? A literatura não é só texto. Afirmar isso é assim, é uma grosseira mentira. Tá? Uma grosseira mentira. Não, a literatura é a dialética da própria vida. Tá? A literatura é o sim e o não da nossa cultura. Né? É o sim e o não de diferentes culturas. A literatura nasce da tensão, né, de um determinado tempo, de uma determinada sociedade. Né? O que não quer dizer que o crítico, na sua avaliação, deve se submeter a essa tensão. Tá? Bom, vamos pensar um pouquinho mais a respeito dessa questão. Né? Quer dizer, vejam, nós estamos sempre nos perguntando como é que nós devemos viver a vida. Não é mesmo? Se você tem um pouquinho de autoconsciência, você sempre faz esse questionamento para você. Né? Bom, e quando você se pergunta isso, né, o que está em jogo? Bom, você pode não perceber, né? Mas no substrato, né, dessa pergunta que você faz para você mesmo várias vezes durante o dia, né, no substrato dessa pergunta e da resposta que você escolhe, né, estão o quê? Está toda a sua educação, está toda a cultura de uma época, né? Estão as noções de bem e de mal que você tem, né? E também estão todas as suas ambiguidades, né? Todas as suas hesitações, não é verdade?
quer dizer, todos os seus equívocos, não é? Tudo que de alguma forma ainda não é claro para você. Né? Bom, e é evidente, quer dizer, que todos nós temos dúvidas, né? Todos nós temos vários tipos de dúvidas em relação a diferentes questões, a diferentes problemas, não é verdade? Bom, e todas essas questões, elas estão presentes na literatura, não é? Quer dizer, uma grande obra literária, ela sempre reflete, né, pelo menos parte dessas questões que o homem se coloca, né, para ele mesmo, de diferentes maneiras, em diferentes épocas. Né? Bom, inclusive a literatura é a arte que leva aí ao ponto máximo essa representação da variedade, né? Do conjunto de complexidades e de dificuldades que convivem, que coexistem numa determinada cultura, numa determinada época. Né? Então vejam, quer dizer, a literatura, né? Se a literatura realiza necessariamente, tá, um diálogo com a cultura de forma geral, né? É inevitável que a crítica, quando a crítica vai aí se debruçar sobre o texto literário, é inevitável que a crítica faça o mesmo. Né? Faça o mesmo. Quer dizer, então, e quando a crítica faz isso, é claro que ela não vai analisar só o fenômeno literário enquanto texto, né? Enquanto exclusivamente texto. Né? Não, quer dizer, a crítica precisa ser tão abrangente quanto o fenômeno literário é abrangente. Né? Então, ela precisa buscar, né, uma visão aí, uma visão clara, né, a respeito do lugar que a literatura ocupa no conjunto da realidade. Né? Bom, e por que não? Quer dizer, em relação ao conjunto, né, da própria civilização humana. Né? Então, quer dizer, é por esse motivo que a crítica, né, ela não é só julgamento literário de maneira superficial, né, como já expliquei aqui para vocês. Né? Mas a crítica é parte essencial do que a gente chama de educação liberal. Né? Quer dizer, liberal aí não, pelo amor de Deus, hein? Liberal aqui não quer dizer liberalismo econômico, hein? Por favor, né? Mas educação liberal, quer dizer, tem um outro sentido, quer dizer, é aquela educação que visa aí ao desenvolvimento de todas as faculdades da pessoa humana, né? As suas faculdades intelectuais, estéticas, né? E, claro, também morais. Né? Bom, então, assim, diante de todas essas questões, né? Quer dizer, o que o crítico precisa estudar? Né? Bom, antes de tudo, ele precisa estudar, adivinhem o quê? Né? Antes de tudo, o crítico precisa estudar literatura. Né? Ou seja, antes de tudo, o crítico precisa ser um ótimo leitor. Quer dizer, a crítica nasce, antes de tudo, do conhecimento da própria literatura. Né? Quer dizer, sem o conhecimento da produção literária, da sua cultura, da sua língua, o crítico, bom, sem esse conhecimento, o crítico vira aí um mero repetidor de teorias que ele aprendeu na faculdade. Tá? E é claro, quer dizer, que a literatura é sempre maior, é sempre muito mais ampla e muito mais complexa do que as teorias literárias. Tá? Então, vejam, esse é o primeiro passo. Tá?
ler a literatura da sua língua, né? Conhecer essa produção literária de forma aí abrangente, tá? E como é que você vai conhecer essa produção literária de forma abrangente? Bom, não vai ser lendo histórias da literatura, não vai ser lendo os críticos e os teóricos, mas só tem um caminho. Você tem de ler os próprios autores. Você precisa ir às fontes, tá? Esse é o primeiro passo. E essa leitura, bom, ela precisa ser feita sem preconceitos, sem tentar submeter os textos a esta ou àquela escola de pensamento, tá? Então, assim, sem essa leitura, tá? Sem essa leitura, assim, nenhum tratado de teoria literária, nenhum tratado de estilística, nenhuma história da literatura, nenhuma teoria supostamente genial e revolucionária vai dar para você a base que você precisa, né? Agora, é claro que essa leitura, a leitura dos próprios autores, ela precisa ser feita de forma crítica, né? Mas como? Como? De que tipo de crítica eu estou falando? Você precisa ler, né, perguntando e respondendo para você mesmo por que é que você gosta do que você está lendo e por que é que você não gosta, né? Quer dizer, o que é que você aprecia nesse texto, nesse autor, e o que você não aprecia. E por qual motivo você aprecia ou não aprecia. Ah, não é só um não gosto. Ah, nossa, esse cara aqui. Não, Camões esse cara aqui é caolho, pô. Como é que eu posso gostar de um escritor caolho? Não é? Então não é isso, não é isso. Você precisa encontrar justificativas plausíveis para o seu gosto ou para o seu desgosto, tá? Então, quer dizer, agora é inevitável que você, ao fazer esse exercício, né, sinta que você nem sempre consegue aí verbalizar com clareza o que você está experimentando durante a leitura, tá? Mas veja, isso não tem problema. O importante é que você tente encontrar respostas para essas questões, tá? Por quê? Porque essa leitura é o primeiro passo, é o passo fundamental para você fazer um levantamento indutivo do seu campo de estudo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa partir dos dados particulares apresentados pelos textos dos autores, com as suas características peculiares. Né? É a partir dessa leitura que você talvez consiga criar algumas generalizações. Ou seja, o caminho do verdadeiro crítico literário é o oposto do que os cursos de letras ensinam hoje. Por quê? Porque os cursos de letras hoje, quer dizer, assim, falando de maneira geral, tá? Quer dizer, eles partem sempre de um pensamento dedutivo, ou seja, eles estabelecem certas premissas teóricas, tá? Então, lá, os departamentos da faculdade, eles têm certas linhas teóricas que eles seguem. São as linhas teóricas que eles consideram adequadas, que eles consideram aí verdadeiras, não é? Muitas vezes essa escolha ela ocorre
por nítidos motivos políticos, né? Ainda que sejam motivos que não são verbalizados, tá? Mas, assim, é o que está por trás dessas escolhas, tá? E a partir, então, do estabelecimento dessas teorias, da escolha dessas teorias, né? 100% das vezes teorias aí que já vieram definidas, né? De outras culturas, né? A partir daí, então, eles analisam a literatura, usando essas premissas. Tá? Então, assim, se você quer ser um crítico literário realmente, você tem que fazer o contrário. Tá? Vá primeiro às fontes e depois aos teóricos. Tá? Por quê? Porque a literatura, meus caros, é arte, tá? E por ser arte, gostando ou não você dessa ou daquela forma de literatura, ela não obedece a determinadas leis. Tá? Ao contrário. Tá? Ela nasce exatamente do fato dela ser desobediente. Tá? É isso, meus caros. Amanhã a gente está de volta, viu? Um abração para vocês. Tudo de bom.